Está a rir. Podes bater uma palma, só favor. Ir desta para melhor, mas ir em frente. Ir desta para melhor, mas com toda a gente. Ir desta para melhor, num lugar diferente. Ir desta para melhor. Ficaste fixe, contente? Fico. De 0 a 10, quanto é que foi essa palma? O que é que achas? 9. 9, foi muito. 9. E tu estávamos a falar, tu gostas de bater palmas e és bom a bater palmas. Sou. Consigo fazer, não sei, descobri um sítio no meu corpo Sim. que consegue fazer umas palmas francamente altas. E treinas. Treino. Imagina, antes de ir para um concerto, treinas as palmas. Num concerto não dá, mas tem que ser num sítio onde as pessoas não batam palmas muito muito altas, por exemplo. Já está a Já fiz Tu vês, estás bem, ainda. no São Carlos, por exemplo, na ópera, ou mais na Gulbenkian até. No São Carlos e a E Golden fica Can é toda a fixe gente porque, chocada, porque as pessoas claro, que as pessoas estão. Já estão sempre com uma vassoura no cu. Sim, não é? então. Está sempre tudo. Eu. E tu e gritas És à grande! Amália não A morre. Amália nunca morre! E as pessoas ficam Imagina chocadas. numa ópera e as pessoas muito chocadas contigo. Ficam. E eu estava-te a perguntar também, a propósito desta maneira muito peculiar como tu te rires, como é que como é que é se já tiveste situações embaraçosas por causa do teu riso? Já. Podes já, contar. Já. O que é que- Em enterros, sobretudo. Aí Sim. na igreja, na missa, houve uma fase da minha vida onde era profundamente católico. Acho que nunca acreditei em Deus, mas era profundamente católico, então ia... que é uma característica dos católicos. Sim, de regra geral. que não acreditam mesmo, acreditam em Deus, mas vão. Mas é pelo convívio, é mais. É mais pelo convívio, E para agora nem estou a aparecer. gozar, não é? Aquela, a parte comunitária de acreditar numa coisa. Não é? E é uma Mas coisa, vais à missa, tens lá. Sim, mas até um bocadinho a sério. Era, mais ou menos quando eu tinha 18 anos, era um sítio, ia todos os dias à missa, imagina. Durante Todos pai, os dias? Sim, todos os dias. Isso A missa também. durante a semana é uma coisa curtinha, Isso não era meia hora. demais também. Não, porque era um sítio de reflexão, ia pensar o que é que estava a fazer da minha vida e de facto, os rituais da Igreja Católica, que os outros não conheço tão bem, todos os rituais são reconfortantes, já sabia o que é que ia acontecer. Mesmo na Páscoa já sabia que ele ia morrer, até ficava assim um bocadinho, mas sabia que ele depois de 3 dias Ressuscitava. Sim, a Era Igreja sempre Católica inventou os spoilers, né? Pois é, era sempre uma surpresa para ti. Então, Jesus morria, mas depois. E eu via as pessoas muito tristes e dizia, não, mas está tudo bem. Está tudo bem. Estragava. Tu sabias, pois. Era dos poucos que sabia que ele ia ressuscitar. Eu tenho Isso é uma engraçado. relação estranha agora, se quiseres saber, se calhar não queres, Não quero. com a figura de Cristo, porque eu nasci no dia 24 de dezembro e esse filha da mãe Tirou-te um bocado o tirou-me um protagonismo. bocadinho o protagonismo. Não em minha casa, Pá, mas... em 1980 anos antes, Sim. tu ias tirar o teu protagonismo. Também um bocado. Mas é estranho partilhar os anos com uma figura... O que é que achas dele? A sério? Não, Acho estás magoado, fascinante. estás magoado. Não, acho uma figura fascinante, não é? É um homem que soube aproveitar... Já ia ser merda outra vez. É um homem que soube aproveitar o que a vida lhe deu, ou seja, a vida deu-lhe limões E ele fez limonada. Rosas. Sim. Desculpa. Mas é um bocadinho filho do patrão, não é? Tem aquele síndrome... Não, é uma figura fantástica. acho Sim, que é uma sim. figura E fantástica. achas que ele andava mesmo com a Maria Madalena, não é boato? Acho que, sim. A Bíblia ou a missa nessa questão também se fala muito no apóstolo João. Provavelmente Podia faziam ser. as Também lá famosas na sanduíches. altura se calhar não havia tanta essa coisa, separação da orientação sexual, não? Se calhar era mais abandalhado. Era, Havia. suponho que sim. Não, sim, sim. naquele tempo. Nossa Senhora, por exemplo. E ovelhas e tudo. E ovelhas. Mas então, e tu? Mas eu queria saber como é que foi um funeral em que tenhas rido assim, que tenha sido extremamente embaraçoso. Depois tu assumes a gargalhada ou... Sim, na missa quando tinha depois estavas a quando dizer na conseguia não rir alto, preciso só fazer aqueles... conseguia fingir que estava a chorar. Não sei se colava, estava a fazer, não é? Que eu sei que... Coitada, sabe? Sim, claro. Esse número safado. Isso eu sei que também já quiseste ser ator e já fazes coisa, não é? Portanto, aí também aproveitavas sempre para treinar um bocadinho. Fazias sempre essa... Não, eu estou a chorar. Sim, faço desde miúdo que faço, já fiz dezenas de filmes, dezenas de novelas. Sempre a chorar, dentro da não? minha cabeça, na minha casa. E mudava a casa. A minha mãe também não teve uma vida fácil comigo em casa. Fazia está tudo rádio, mudado, não é? sim. Mas mudavas mesmo assim a casa? Sim. Fazia relatos de futebol, não, nunca liguei muito. Mas fazia notícias. Morria sempre o Papa. Era como eu abria sempre os meus telejornais e morria o Papa.
Isso é fascinante. Ele demorou anos a morrer, foi para João Paulo II, não. E depois quando ele morreu, como é que ficaste? Agora tenho que inventar outro para morrer. Fiquei triste, por acaso fiquei. Há assim umas figuras que, quando morrem, tu percebes que elas fizeram parte da tua vida desde sempre. Mesmo que sejam figuras que não dizem nada na política. Quando eu era miúdo, era o Papa João Paulo II, a Margaret Thatcher, sou dessa altura, o Reagan, o Felipe González em Espanha. Eram os políticos que eu sempre liguei muito a política. Não sei porquê. Internacional? Faz parte do atraso que eu tenho, provavelmente. Sim. Estava sempre a ver tudo e sabia os nomes de toda a gente. E espanta-me quando as pessoas não sabem. Fico muito espantado. E a religião foi muito importante para ti e é agora ou foi nessa fase? Queres falar disso? Não. Não, eu tenho Lembrei-me só opiniões de- muito fortes sobre isso. Eu odeio todas as religiões organizadas. Respeito os crentes individualmente, mas tudo o que é religiões organizadas eu odeio. Tentei descobrir o budismo há pouco tempo, mas tenho uma amiga... Não tem graça nenhuma, eu vou dizer. Tenho uma amiga que esteve no Sri Lanka e ela diz até o budismo, quando é uma religião organizada, é terrível. Ainda não fui lá ver, mas é de ir, agora quando abrirem as fronteiras. Mas... E tenho reservado o tom crítico para a Igreja Católica, porque é o nosso status quo aqui, mas vou deixar de o fazer e vou começar. É um tema muito complicado, não estou a dizer nos desenhos ou nas palhaçadas, mesmo em conversas, começar a dizer, sim, o Islão é, como religião organizada, é um terror. Mas como as pessoas têm muito o peixe a dizer, budismo né? também tem muito. Tem, E eu estive no Sri Lanka e há extremismo Se calhar comeste budista. a minha amiga lá cá dentro. Espero que sim. Espero que sim. Não me lembro, é possível. Mas há extremismo budista também. Para já há corrupção também. O que não falta é monges budistas a traficar tigres, etc, para ganharem rios de dinheiro. E depois são também malucos. Por exemplo, não podes vais preso. Eu tenho aqui uma tatuagem de um Buda, não é porque sou budista, tenho vários símbolos de várias religiões e várias merdas. E eu fui parado pela polícia, estava a andar na rua, estava bem calor, uma camisa assim, peito de fora e não sei o quê. Fui parado pela polícia e pensei que pudesse ser recambiado para Portugal. Tinha acabado de chegar, estava aí no segundo dia. Porque também são muito fundamentalistas, não é aquela... Tudo o que organiza, todas as religiões quando se organizam, elas são histórias tudo bonitas paz. e são coisas ótimas, mas acho que hoje em dia só servem nos Estados, ou seja, nos países que são laicos e que obrigaram, no caso o cristianismo, a ir lá para a sua toca, só servem como consolo pessoal. Quando morre alguém, realmente é ótimo acreditar-se que existe vida depois da morte, mas tudo o resto só serviu ao longo da história. Não há maneira de dizer isto de outra forma, só serviu para coisas horríveis. Temos a sorte no cristianismo. Estruturalmente tem servido para muita opressão de muita gente. Só tem um valor pessoal, de consolo pessoal, deve ser realmente uma vida mais preenchida, quem acredita em qualquer coisa, e de resto é só lixo. A Igreja Católica tem a vantagem de ter uma autoridade central, que é o Papa, que é o que falta às outras religiões para pelo menos terem alguém que dissesse, espera lá, não façam assim, quando forem para se rebentar, virem-se de lá. Sim. E não tem, e de facto é uma chatice, não se consegue centralizar. Já chega a dizer que o Islão organizado é terrível. Não? Claro que as pessoas são ótimas e que até tenho amigos que são, mas por acaso conheci na Holanda pessoas maravilhosas. Sim, mas como é óbvio, não é? E aí percebes que realmente a base do Islão, se calhar até é uma coisa mais bonita. Mas isso é complexo porque todas as religiões têm partes bonitas e bons fundamentos e todas, seja o Islão, seja o cristianismo, seja o budismo, têm estes fundamentalismos que prejudicam uma data de gente, que oprimem, que matam, que fazem com que haja fundamentalistas islâmicos que se rebentam ou fundamentalistas católicos. Bom, não rebentam, mas também fazem... Sim, às vezes também não rebentam, mas também matam pessoas, etc. E, portanto, estruturalmente, as religiões não... E hoje em dia, lá está, tem essa parte espiritual que eu também consigo respeitar nas pessoas e esse acalmar da morte, porque às vezes penso... Tu pensas que gostavas de acreditar ou não? Eu às vezes penso que... Eu não tenho a certeza se não acredito, mas as histórias que contam são... É estranho. As histórias que nos contam desde crianças, não é? São completamente... não me dizem nada. E a figura de... Eu, quando era nessa fase católica, sei lá se é católica, mas tinha assim uma fase e ia-me confessar e tudo. E tinha um padre brilhante que era professor de mecânica quântica no técnico, imagina, e padre ao mesmo tempo.
E prostituto, não, isso não era. Fazia. E um dia fui-lhe dizer, estou muito preocupado porque no Novo Testamento diz que, ou no Antigo, já não me lembro, por acaso até era mais antigo, tenho... Não, era no Novo, eu ficava horas só. Aquilo não era no Novo, porque o Novo não era meu, era da minha avó. Bom, não interessa. Diz que qualquer coisa como nós não escolhemos acreditar em Deus, Deus é que escolhe para nos acreditar. E eu disse ao padre, eu não consigo acreditar em Deus, será que Deus não me escolheu? Acho possível. Só se Deus estivesse maluco. Olha para mim. E o padre disse, olha, se calhar não vale a pena tentar mais. Para casa ver isso. Disse isso? Por outras palavras, disse, saia do meu confessionário, o meu grande... Seu herege. Sim. E... Não, por acaso não disse isso. Mas imagina... Sim, portanto, eu não sei se vou dizer que não acredito. Não acredito no Deus católico, não acredito nessas coisas, mas eu, por exemplo, acredito imenso na vida depois da morte, acho eu. É estranhíssimo, sim. Nunca tinha dito isto em voz alta, mas é verdade. A morte angustia-te, ou por causa... É o que eu ia perguntar isto antes de me dizer isso. A morte angustia-te ou angustia-te menos por acreditares na vida depois da morte? Ou o que é que acreditas, mais ou menos? É estranhíssimo, porque há duas hipóteses de ser verdade que Deus existe e de ser mentira que Deus existe. É mais inteligente e racional achar que Deus não existe, até porque sou de ciência, não é? Ou seja, mas há qualquer coisa, de facto, eu acho que é uma justificação que devemos ter encontrado no início dos tempos para justificar a nossa própria natureza divina, ou seja, os primeiros homens pré-históricos que olharam para os animais e para eles próprios perceberam, espera aí, há qualquer coisa aqui que é um bocadinho diferente. Olhem como é que está aquela cadela, o que eles estão a fazer. E... Logo a mostrar toda a superioridade. Mas fala, quer dizer, eles devem ter começado a perceber, espera aí, nós estamos de facto, e acho que foi o homem que inventou Deus nessa altura, tipo, precisou de justificar, mas é uma coisa que não sai do nosso ADN. Mas nessa altura até havia muito o animalismo, não é? Animalismo, assim que se diz, não é? Porque animismo, sim. Animismo, em que não é que as coisas, os seres vivos é que eram os deuses e a forma de Deus. Portanto, não sei se seria essa superioridade logo em relação aos animais, mas percebo. A mim acho que surge sempre no confronto com a morte e com a nossa existência, o absurdo da existência, não é? Já houve tanta gente no mundo e ninguém conseguiu perceber o que é que estamos cá a fazer. Não, mas por mais que várias religiões inventam uma data de coisas, todas as religiões, as dezenas, centenas, milhões de religiões, inventam justificações para existirmos e o que acontece depois e antes, mas ninguém sabe. A ciência explica isso, é uma compulsão que as células têm de se multiplicar, é só isso que todos os seres vivos andam cá a fazer. No plano de Deus eu também nunca percebi muito bem, também nunca cheguei a perguntar a esse padre. Mas a ciência não responde porquê. Diz como, mas não diz porquê. Mas a religião então não se percebe. Deus é um jogo de Playmobil? Tipo, qual é a ideia? Tipo, criou umas figuras para se portarem mal, no fim são castigadas, se portarem bem, qual é a ideia? Sim, mas, é para se entreter? Mas para mim nenhuma religião não traz respostas. Não é que eu tenha explorado todas, mas não traz respostas. Continuo angustiado com a morte e a pensar, às vezes a maior parte do tempo conformado, olha. Acho que isso depois passa. Quando era mais... Penso muito na morte, fascina-me, é um assunto que me fascina. E pensava que ia morrer, pensava, vou gritar imenso, vou dizer, não quero. E quando percebi que estava a morrer. Depois percebi que com a minha idade e também com a morte de pessoas mais velhas perto, as pessoas aceitam aquilo pacificamente. Às vezes até é fixe. Achas fixe? Sim. Quando acompanhas a morte de uma avó com 90 anos, é uma coisa completamente pacífica. Nunca ninguém morreu a gritar. Tendo aquela piada do carro, não é? Gostava de morrer a dormir como o meu pai e não a gritar como as outras pessoas que iam no carro. É uma graça. Mas quando se é mais velho acho que é pacífico. Perdem-se os amigos, já se perdeu os amigos, o corpo dói e até deve ser uma coisa tipo... Fazer as pazes já depois, depende. Complexo. Acho que não sei se espero eu, se calhar eu vou conseguir fazer as pazes com isso também. Agora? Para ver. Não sei. Agora não sei. Eles estão a gravar e tudo. Era fixe. Não sei se era fixe. Tu já tentaste com a ventoinha? Tentei com uma ventoinha, mas não consegui. Então pronto, não estamos a falar de morte. Como é que foi esta tua noite e em relação a eleições americanas? O que é que tens acompanhado? Como é que viste os últimos 4 anos do Trump e o que é que vês agora? Bom, eu estive sem dormir a acompanhar as eleições americanas e quando saí de casa as coisas estavam mais ou menos ainda por decidir. O Joe Biden tem uma ligeira vantagem, mas que segundo as previsões vai ser
muito rapidamente ultrapassada pelo Trump, portanto, provavelmente o Trump vai ter mais 4 anos. Em relação ao Trump e ao Ventura e a todos esses movimentos de extrema-direita mais assumidos, ou menos de extrema-direita, o Trump não sei se é provavelmente de extrema-direita, é um Sim, mas tem os megalómano. princípios todos fascistas. Mas sim, tem ali essa matriz. Eu acho que temos que parar de dizer que o André Ventura ganhou, que o Trump ganhou, que o Bolsonaro ganhou, como se isto fosse futebol, onde de facto são 11 pessoas que jogam e que ganham. O Trump foi eleito pela maioria das pessoas, o André Ventura foi eleito por não sei quantas pessoas, o Bolsonaro foi eleito pela maioria das pessoas. Ou seja, há uma desresponsabilização quando se diz que o Trump ganhou, como se as pessoas tivessem caído de paraquedas. O que nós temos que ver é porque é que estamos a viver um tempo onde tanta gente escolhe esse tipo de saídas. E fica a pensar muito... Há uma data de teorias, que não é? tu próprio disseste no Perguntar Não Ofende com o Dina Oliveira, já foi há 1 ano e meio, eu ia perguntar isto, que é, e tu disseste, bom, em Portugal temos um bocado de sorte que a extrema-direita ainda não chegou. Agora passado 1 ano e meio, e depois já voltamos ao Trump, mas como é que tens visto? Enganei-me, porque achava... o Pinto Coelho continua a achar que é um atrasado mental. Ele vai-me responder, ele respondeu-me no Respondeu Twitter. outra vez? Sim. Já, ele disse, antes atrasado mental do que um cómico levado mas para quem não ouviu, vou ouvir que está Sim. muito interessante noutro âmbito. Sim, eu disse mais que o Pinto sério. Coelho era atrasado mental. Ou que os pais eram irmãos. Os pais eram Essas irmãos, duas possibilidades. E as pessoas riram-se que ele era com o público e tal. E ele respondeu-te então. Respondeu, a dizer antes atrasado mental do que um humorista levado ao colo pelo sistema. Eu fiquei a pensar, não, antes um humorista levado ao colo pelo sistema do que atrasado mental. Mas isso cada um Como é que lhe vamos explicar isto, sabe não é? de si. E o André Ventura, isto foi muito no início dele aparecer, não é? Naquela fase do Loures não é a prostituta de Lisboa, assim umas coisas que ele dizia. Sim, a primeira vez que Dos começou os ciganos, ciganos. Sim. E eu achei, ninguém vai cair nesta história, não é? A história dos ciganos, já estamos nos anos 80, para isto colar. Enganei-me. Cola. Afinal, cola. Afinal, há uma... Eu não sei até se estas ideias... Nem sei se são de extrema-direita, se estas ideias... nem sei como é que se codifica estas coisas, o racismo e a xenofobia e a homofobia porque eu não sei, fico às vezes a pensar, será que isto desaparece? Será que é cíclico? Ou será que, como perdem sempre, porque historicamente estas pessoas são sempre derrotadas no fim, um bocadinho a Tarantino, será que elas ficam sempre dormentes e depois aparecem assim que aparece uma figura a servir-lhes de megafone, um bocadinho como os Trumps, os Bolsonaros e aqui o André Ventura? Porque eu acho, é a mesma coisa, acho que não podemos já juntar tudo que é eleitorado e apoiantes do André Ventura no mesmo saco. Há vários tipos. Há os fascistas que estavam, acho que dormentes. Acho que há depois interesses financeiros e aquelas pessoas que estão-se a cagar, nem são propriamente fascistas, mas também não são, desde que tenham dinheiro a ganhar. E depois há muita gente que é facilmente corrompível, que está descrente com o sistema há uma data de anos e está desiludida com os governos, seja PS, seja PSD ou nos outros países, seja o que for, e que facilmente vai atrás de a culpa é dos ciganos. Vai atrás, vem um Salvador, vem dizer é a corrupção e é os ciganos e não sei o quê. E é um bode expiatório sempre muito fácil. Isto é a retórica básica do fascismo. É básico, eu achei que aquilo não ia resultar. O Hitler, quando começou a aparecer na Alemanha, na altura, e começou a dizer a culpa é dos judeus, foi exatamente. Os judeus na altura eram 3% da população alemã. E pegou. Daí a matar 6 milhões foi um tirinho. Eu achei que não ia pegar o André Ventura porque aquilo era uma cópia tão barata do Bolsonaro, ou seja, e do Trump também, quer dizer umas alarvidades ou fingir que se faz uma saudação nazi e aí a culpa é minha, tua, de quem... Mas não sei muito bem se é uma má ideia, de quem amplifica, porque ele sabe, isto vai ser partilhado pelas pessoas que acham ótimo eu estar a fazer uma saudação nazi e pelas pessoas que achando péssimo vão partilhar na mesma. E é um erro que já caímos com... não nós, mas os americanos caíram com o Trump. Será possível não a CNN criou o Trump. Ontem estava a ver as eleições, não sozinha, mas um tipo que começa residualmente, que é um playboy de Nova Iorque, que o mundo conhecia, por ser casado com a Ivana e por ser assim um tonto, que começa com um discurso absurdo, já não era a primeira vez que ele tentava, mas quer dizer... Não, há registros dele sim, com 30 anos, com 40 anos, já a ser racista, já a ser uma das coisas. E depois ele tem... É quase uma piada que ele concorre à presidência, quase o candidato Vieira daquela
De Manel João daquele Vieira. lado. Estás a dizer, sim. Sim. E então, o que é que acontece? A CNN e não só, mas a CNN pega nele quase como uma ideia do bora lá transformar isto de palhaço, bora lá mostrar como o Partido Republicano está cheio de palhaços. E há 4 anos exatamente, eu hoje estava a ver a CNN, era uma noite eleitoral onde eles só assumiram a vitória do Trump já de manhã, quando era uma evidência. Sim. E eles estavam em estado de choque, os âncoras da CNN, tipo, será que isto está a acontecer? Será que isto está a acontecer? E no fundo com uma responsabilidade muito grande, amplificaram todo este discurso e continua-se a fazer. Fez-se no Brasil, faz-se cá com o André Ventura. Mas percebo e Agora não sei posso qual é a outra concordar em opção, parte, é mas calar, é isso. calar? É isso. Porque eu não não é compro. fácil. Às vezes também já me disseram a mim, ou a ti, ou a Insónias em Carvão, ou ao Ricardo Luz Pereira, qualquer comediante, qualquer pessoa que fale publicamente sobre o André Ventura. Vocês, a culpa é vossa, porque estão a dar palco. Mas qual é a opção? É porque eles vão ter palco na mesma. não sei. Porque se não houver o contraponto, se não houver. E não digo só os comediantes, obviamente. Digo, os músicos falam disso, os jornalistas que investigam seriamente a extrema-direita. Se não houver isso, acham que eles não têm plataforma? Eles têm plataforma. Eles continuam a ter os seus meios. Já têm jornais que ostensivamente os levam ao colo. Sem ser os que dão só notícia, mas os que levam ostensivamente ao colo. Depois tem as plataformas deles, tem os grupos de Facebook fechados, tem os grupos do WhatsApp, tem toda a campanha de rua, portanto... Mas acabam por ter um protagonismo completamente desproporcional até ao eleitorado que têm. Sim. E isto eu acho que fica. E a questão de bater muito numa pessoa, isso, o André Ventura não sei se é o caso, mas no Trump e no Bolsonaro isso é claro. Bater muito transformar uma pessoa numa pinhata humana não tem resultado. Eu achei que o Biden ia conseguir um resultado melhor porque não fez aquilo que a Michelle Obama estava errada, que é quando eles vão when they go low, we go high, não resultou. Tem que se falar a linguagem. E o Biden fez isso bem nos debates, aquela peixeirada, mas onde mandou calar o Trump. A Hillary Clinton achou que resultava aquela... Há muito menos gente civilizada do que a Hillary Clinton achou. E ela achou, não, se eu vou portar-me como vou tentar ser superior a isto, claro. Não no sentido sexista, mas vou portar como... Uma senhora no sentido de educação. No sentido de educação, vou estar aqui calada, pensar coisas inacreditáveis, desejava que se caísse um balde de merda em cima da cabeça, não sei o que ela estava a pensar. Claro. E isso não resultou. Dá a ideia, dá uma imagem... Ainda que a Hillary Clinton tem muitos problemas, não foi só por isso que não foi eleita, foi por ser uma mulher, claro. Houve imenso sexismo naquelas eleições de membros democratas que não votaram nela. O Joe Biden, não sei porque é que não resultou, mas a verdade é que não resultou e é péssima ideia. Ainda não sei, especulo que vai ganhar. Como é que vês isso, como é que vês mais 4 anos de Trump, qual é o reflexo que isso tem para o mundo? É trágico. É trágico. Se reflete no mundo inteiro. Eu ontem escrevi sobre isso no Instagram, porque há pessoas que depois às vezes dizem mas porquê é que se fala tanto dos Estados Unidos? Porque eu li, claro. Porque nós, para o mal ou para o bem, ou para o mal ou para o bem, somos muito afetados pelos Estados Unidos. Não é só pelas marcas que usamos, é porque influencia a política toda internacional e porque tens uma pessoa daquelas, de um dos países mais poderosos do mundo, um machista, racista... Isso valida, sobretudo valida esse discurso. São 4 anos, desde o 11 de setembro que deixou de existir aquela coisa, isso não é possível, não é? Que era as pessoas antes do 11 de setembro, havia cenários, tu dizias, isso não é possível. O 11 de setembro acabou com isso, não é? Tudo é possível acontecer, é possível agora... Agora que é um avião, quer dizer. Mas são 4 anos onde pode acontecer muita coisa. O que eu acho que vai acontecer vai ser dramático para o clima, vai ser dramático... na questão de validação de discursos de ódio, mas 4 anos é muito tempo ainda assim. Eu acho que o que vai acontecer, prevejo que possa ser uma mudança, ou seja, o resto do mundo vai retirar o palco do... Cada era tem o seu império, não é? Foi o Império Britânico antes dos americanos, agora são os americanos, e a Europa e o resto do mundo virar-se para a Ásia, talvez. Parece absurdo, mas pode acontecer isso e irmos buscar à China, por exemplo, a força que também não internacional. Também não é grande exemplo a China, não é? Não é. Da maneira como... A China é um estalo na cara muito grande, que prova. Nós achávamos que só uma democracia conseguia ter prosperidade económica para os seus habitantes. E a China provou... Com esta ditadura que tem, não é? Claro. Mas não deixa de ser uma ditadura. Isso é isso, não deixa de ser uma ditadura. Facilidade não será bem um exemplo
Eles não têm. A China A não América, tem grande... enquanto democracia, também vá. Não é? Que é Sim. mais fraudulento que sei lá o quê. Sim. Mas a China é uma ditadura. Mas deixa muito que pensar. A eficácia com que eles resolvem os problemas do Covid, por exemplo, porque eles podem mandar uma cidade para casa de 1 milhão, não anda pessoas na rua a dizer ai não, mas Não a use máscara... Ai não. Portanto, as ditaduras, como diria a Manuela Ferreira Leite, têm essas vantagens. A China acho que não tem grandes tentações imperialistas, parece-me. Eles estão já em África a construir as autoestradas, os hospitais, as universidades e não têm grande... Não é isso. Estão de facto, e estão lá, e estão na Índia, e estão na Rússia, mas têm esse tipo de expansão imperialista mas mais económica. Pois é, não é à base da guerra. Não é? E não têm grandes preocupações se falam chinês. Isto para eles é chinês, não é? Já sabia. É inevitável. Claro. Mas eles não querem lá saber se a gente vê filmes chineses, é o literal, se é os chineses, se é o caralho, aqui também não faz mal. Mas sim, não sei, pode ser uma isso é interessante, mas lá está, é uma expansão económica através da exploração de pessoas da mesma, né? Como é que aquelas pessoas, os chineses, são tratados. Perguntaste o que é que eu achava que ia acontecer. Certo, se achavas bem ou mal. Certo, acho que pode ser por aí o caminho. Pois, de qualquer das maneiras, estará lá o Trump a validar, lá está, como referência, porque é disto que se trata, e mesmo cá, e o resto da Europa, o crescimento da extrema-direita, quando estes líderes estão a aparecer cada vez mais e com mais força, validam o discurso das pessoas, validam nos cafés. Muitas vezes dizem, ele diz as verdades que se diz nos cafés, mas para mim é uma dialética que vem dos dois lados, não é? Ele diz umas coisas que se diz nos cafés e depois diz outras que depois as pessoas sentem-se. Portanto, é um círculo vicioso de ódio que vai crescendo. Eu tanto acreditava, sabes, Diogo, não sei o que achas disso, acreditava há uns anos, agora já não sei se acredito, que se tu perdesses 2 horas em casa individualmente de cada pessoa, mas com uma conversa tipo, sei lá, conseguias curar o racismo, a xenofobia, o sexismo, a homofobia, todos esse lixo da humanidade. Acreditava mesmo, com empatia, não estou a dizer que são as vítimas que têm que fazer esse papel, e percebo perfeitamente as pessoas que dizem não me faça esse papel, não tenho que explicar, não tenho que explicar nada a ninguém, mas achava. Hoje em dia não sei. Pois mas achava mesmo, tipo, se fosse a casa dizia assim, olha, você é racista, mas não sei o quê, e tentava... Perceba que... Veja lá se fosse consigo... Desculpa. Já percebi que a Conceição aquilo era genial. Conceição Lina. Não, mas achava mesmo, acreditava que as pessoas eram eminentemente boas. Hoje em dia não sei. Eu percebo isso, mas já há a questão do privilégio, as pessoas sentem-se muito atacadas se disseres que... Ontem estava a ouvir também a propósito disto, um podcast que é o Sam Harris, conheces? E ele escreveu sobre o Trump, fez um episódio sobre o Trump e sobre dizer como ao final de 4 anos percebeu finalmente, ou achava que tinha percebido finalmente, porque esta validação também é do Trump. Ele diz algo como ele é o pecador que valida os pecados de toda a gente, em ser racista, homofóbico e tudo mais, enquanto a esquerda e que nós achamos que é mais pela justiça, pela empatia e não sei o quê, também culpabiliza muito, tu és racista, tu és homofóbico e não sei o quê, e que acaba por afastar essas pessoas, as pessoas sentirem-se culpadas, enquanto com o Trump e com estas pessoas sentem-se expurgadas deste tipo de coisa. O que para mim parece uma teoria válida, mas não justifica também ao mesmo tempo as pessoas continuarem a ser assim. Porque eu percebo o que estava a dizer, ir à casa das pessoas e eu acho que com muitas pessoas isso é válido. Há muitas pessoas que precisam de ser ouvidas. Claro. Ou precisam de ter mundo, precisam de conhecer. Há sempre aquele caso clássico de não tinha amigos negros ou não tinha amigos marica. Posso ser marica? Posso ser marica? Posso. Repara. Tu podes. Ai, meus pontos no testa. Bom, quando rires dói? Dói, tenho pontos, está cozido. E, portanto, imagina, é um castigo divino. Sim. E depois têm amigos e percebem, afinal, ou seja, também há muito essa falta de conhecimento, não é? De passear mais, viajar mais, vá.
E Sim, mas há muitos Não sei, vemos um montão de- sentem-se abandonados muitas vezes as pessoas. Mesmo agora, por exemplo, agora falamos muito de igualdade de género e de feminismo, etc. E muitos homens sentem-se abandonados, muitos homens heterossexuais sentem-se abandonados e um bocado, o que é um bocado de ser homem agora, sentem-se perdidos, estão a perder os seus privilégios. E isto em relação a todas estas discrepâncias ou estratos sociais. E acho que é isso, acho que faz falta ouvir as pessoas, faz falta aproximar-nos das pessoas, aos políticos ou o que for, não se sentirem tão abandonados, mas eu sinto essa tua descrença. Como é que se faz? Não dá para ir à casa de todas as depois pessoas não sei como é agora que se faz mesmo. explicar, não é? Sim. Porque todas as pessoas têm problemas e a pessoa, está bem, mas eu quero saber do racismo se eu recebo o ordenado mínimo e não consigo... E percebo a violência com que se ataca essas pessoas nas redes sociais, por exemplo, pode ser justificada e realmente não tem nada que se estar a explicar a um racista porque é que não deve ser racista. Percebo quem acha que não tem nada que se fazer esse papel, só que sei que o resultado também não é brilhante, porque estas coisas do Facebook já percebi que há discussões onde uma pessoa entra sem convicções e que sai de lá completamente convicta, porque se tu disseres qualquer coisa e fores atacado, começas a defender aquela posição, e eu vejo conversas onde aquelas pessoas nem tinham particularmente aquela convicção, E mas quando através saíram daquilo- dali ficaram completamente convencidas daquilo, porque são insultadas, porque precisam de criar argumentos que nunca tinham formado na sua cabeça. Por isso eu não faço ideia como é que isto vai acabar. E tu, Mas não prevejo nada de bom, não. de facto. Hum, Não estou a culpar, ou seja, não estou a culpar quem tem uma postura mais agressiva, de todo. Não, eu acho que é preciso, pessoas que sejam muito mais contundentes e muito mais agressivas e muito mais lutadoras, seja contra o fascismo, racismo, etc. Como é preciso também às vezes uma postura se calhar mais apaziguadora. Portanto, E é que eu acho que podem entrar os aliados. Isto é tudo Eu acho que complexo. Sim, eu acho que é aí que entram os aliados, ou seja, as vítimas não têm nada que ir explicar. Vítimas de Mas discriminação, não quer dizer eu que- também acho. E é a questão dos aliados, ou seja, dos brancos, no caso do racismo, que explicar a outros brancos. Que, pessoal, vá lá. Exatamente, pode-se fazer esse papel, mas depois também há uma coisa muito chata nisso tudo, que é o próprio policiamento da maneira como estão a fazer. As mulheres sofrem muito isso, não é? Com outras mulheres ou homens, ainda pior, explicarem como é que devem ser feministas. Certo. Bom, mas aí é complexo, há vários tipos de Pois, isso é uma feminismo e depois- chatice. Isso é uma chatice. Sim. Antes de ir aí, Isso é uma perguntar... grande chatice mesmo. Porque eu acho que não resulta, não vem daí nada de bom. As pessoas retraem-se, ficam com um bocadinho de medo de estou a fazer bem, estou a fazer mal. Acho que também devíamos ter mais compaixão e perceber que é um processo, estamos todos Isso, também a acho. aprender. Também acho. Hoje sei coisas e tenho posições que não tinha quando tinha 16 anos ou Claro. 20. E vamos errar, não é? Mesmo que estejamos, nós consideramos Claro. o lado bom, sem querer estar aqui a dizer Não, bom e mau, mas é o lado bom. mas é o lado bom. eu também acho assim, não é? Mas mesmo que queres estar na luta antirracista ou no direitos LGBT ou sempre o feminista, lado bom, porque, vamos, sim, mas vamos falhar. Vamos Claro, falhar, claro. não há Tem sempre... de haver essa tolerância para explicar. Eu estou um bocadinho traumatizado ainda, nunca tinha acontecido, mas foi um bocadinho, caiu-me em cima um bocadinho essa coisa, que foi uma tira que eu fiz hoje. E foi vista como uma coisa transfóbica, que é de facto um tema para o qual eu não estou muito desperto, confesso. Estou mais, se calhar, atento a outros temas. Fiquei muito perplexo mesmo, não fazia ideia, e em pouco tempo gerou-se uma discussão Lá no teu Instagram, de uma violência enorme que Não chegava a pedir, a RTP ainda não se pronunciou, a Vodafone, porque eu tinha feito um anúncio para lá, ainda não se pronunciou, ou seja, era para me banir, que isso foi expulsado de Portugal. claro. E aquilo deixou-me mesmo a pensar muito nessas coisas, que é assim, E o que era o post, podes dizer? era uma graça que nem sequer não tem particularmente graça, mas era uma coisa de uns dates de uma mulher que fazia insinuação de que era um homem mascarado de mulher. Que nem sequer fazia, porque ele é uma personagem que é uma mulher. Bem, enfim, eu nunca tinha visto ali uma mulher transexual, mas concedo que a partir do momento em que fazes uma coisa, aquilo tem os olhos. Várias interpretações. E o facto é que muita gente viu ali uma mulher transexual.
Eu não pedi desculpa porque acho péssimo princípio, mas falei a algumas pessoas em mensagem privada, e se alguma pessoa transexual me viesse falar, aí não teria problema nenhum em pedir desculpa. Assim, Sim, genericamente. genericamente, não pediria desculpa por uma coisa que não fiz. Ou seja, posso Claro, pedir... não foi, nem sequer foi uma coisa mal Sim, intencionada. é péssimo princípio. Mas E lá fiquei está, a pensar, nunca mais, isso que é uma chatice. Eu não estou a dizer que tive bem ou tive mal, mas estou a dizer, nunca mais na vida vou tocar neste tema. O que é pena. O que é pena, porque nós que temos alguma voz e algum palco, é fixe usar, e eu acho que não tenho feito outra coisa, ou que sempre que posso. E aprendeste alguma coisa sobre o assunto? Aprendi, em termos pessoais, aprendi. Se eu estivesse mais atento a este tema, provavelmente eu próprio teria visto aqui uma possibilidade de transfobia e não teria feito. Provavelmente. Em termos pessoais. Sim, mas agora... Mas também não... Mas agora, se calhar, depois, agora sentes-te retraído para voltar a falar do assunto. Eu percebo... Que é uma pena, não é? Claro, claro. E se isto começa a acontecer sistematicamente, porque todos vamos falhar. Mesmo estas pessoas que são tão violentas, um dia vão falhar noutro tema qualquer, porque andamos todos a policiar-nos uns aos outros, enquanto os verdadeiros transfóbicos, os verdadeiros racistas, os verdadeiros xenófobos, isto é a minha teoria, estão a rir-se das discussões que nós vamos tendo, porque isto é público, não é? Sim, Lá estão estes claro. a discutir-se. É o mal de agora chamada cancel culture, ou cultura do cancelamento, que tem esse exagero. Atenção, eu acho que nós somos criticáveis. Eu, tu e toda a gente é criticável. E também já fui várias vezes e tento ir aprendendo. E como outras pessoas, mas acho que isso não sei qual que era, mas acho que se há pessoas que levaram a mal, acho legítimo que escrevam lá que levaram a mal e não sei o quê. Depois, daí a RTP já se pronunciou, a Vodafone, não sei o quê, lá está, é um exagero que é só contraproducente, não é? Lá está, limitar-te e restringir-te a falar do assunto, quando provavelmente eras uma pessoa que era mais importante com a visibilidade toda que tens para falar sobre isso. Eu acho isso. Ou seja, eu nunca teria este discurso. Contraproducente. Eu nunca falaria assim com uma pessoa transexual que me dissesse, eu fiquei ofendido. Aí eu, de facto, não vou ensinar àquela pessoa o que é ofensivo ou o que é que não é. Mas ativistas ensinarem-se uns aos outros como é que devem ser ativistas, eu acho que não é fixe, não vai dar lado nenhum. Não é necessariamente mau. É a maneira como se faz. Sim, ensinar no mau sentido, não é ensinar no bom sentido, naturalmente. Claro. É daí que também aprendemos. Claro. Estou a dizer assim, ensinar com este tom polícia. Sim. Ou seja, não está a ensinar, estão a apanhar falhas, sim. É isso que eu queria dizer. A castigar. Sim, estão a apanhar falhas e para destruir completamente. Sim. Incrível. E foi a primeira vez que disseste-me, tu és muito pouco polémico, apesar de tudo. É verdade, merda. Deve ser uma merda. Não, agora, é fixe, não é? É fixe, consegues gozar com muita coisa nas redes sociais e ao vivo e em todo lado, sem armares muita merda. Portanto, também é bem feito que de vez em quando leves assim. Não, claro. Isto tem a ver com o facto de ser virgem. Claro, um bocadinho virgem nestas coisas, que fiquei assim um bocadinho mais perturbado com isso, claro. Que estava habituado a ver isso todos os dias, não deve ficar assim. Mas realmente não tenho muito backlash, tenho de coisas absurdas, as pessoas odeiam que se toque nos seus pontos. Pois. Quando se toca a ela, ou seja, são capazes de estar 8 anos a rir de uma coisa qualquer. Vai dar ali uma coisinha, tu depois gozas com pessoas que usam sapatos vermelhos e aquela pessoa. Oh, meu ganda! Olha, acontece. acho bem que seja LGBT, agora gozar com sapatos vermelhos. Exatamente. Há uma. E agora, na rádio pública, estás aberto às famosas mails para o provedor. Exatamente, e mails para o provedor. E outro dia fiz uma graça com, não lembro o que era, mas com militares, com diplomatas e com professores. E há um tipo que me escreve a dizer: acho inacreditável ter dito isto dos professores. Eu disse: talvez os diplomatas e os militares já não achou, não é? Que é professor. Claro. E há essa... E tens tido muitas queixas? Não. Mas algumas, já tive algumas, sim. Faço as brincadeiras regionais, mas tem tudo a ver com esta paroquialidade. Quando toca no nervo assim de fazer umas graças com as cidades, não é? E tu já disseste uma vez também numa entrevista, foi na mesma, foi com o Daniel Oliveira, que acho que as notícias, as caixas, não devia haver caixas de comentários das notícias online e não sei o quê. Achas que isso tem promovido muito o ódio, tem feito
também tem alimentado este crescimento de extrema-direita, estas coisas todas. Não digo diretamente, mas há uma relação a isto todo, estas frustrações. Acho que o mais pernicioso até do que dizer as coisas horríveis que lá está é que transforma a informação em entretenimento. E tudo agora é entretenimento. O canal de História de antes dava uns documentários, hoje em dia só dá coisas de extraterrestres. Até o Net Geo Wild, que eu adorava ver, que se aprendia imenso, hoje é só tudo em forma de Big Brother, que é as aranhas mais perigosas, os tubarões mais fedidos. Portanto, é tudo em espetáculo. E esta história da opinião das pessoas começou, eu acho, com as televisões privadas, que eu não me lembro que a RTP, quando era mais miúdo, fazia isto, que é, vamos para a rua ouvir as pessoas, e o Vox Pop é fixe. Mas isso passava, vamos só passar pessoas que tenham alguma coisa a dizer. E até acho que foi a TVI que inventou a famosa frase que é, nem tenho palavras, e que era 10 pessoas a dizer, olha, nem tenho palavras. Então se não tens palavras não vamos passar isto na televisão. Só que optaram por passar. E hoje em dia, quando se vai fazer o Vox Pop é, então e caiu do terceiro andar, olha, nem tenho palavras. Não posso rir, não posso rir. E toda a gente, o país aprendeu. Tu rires sempre, depois paras, depois parece que ficas com um resto de gargalhada por soltar. Mas controlo-me muito, porque sei que isto é escandaloso, não é? E então é um país do olha, nem tenho palavras, sabes? Mas isto é mesmo a sério. Sim. Mas aí é um bocado indolor, não é? Agora, mas depois quando as redes sociais não é diferente. Não é. Se cada notícia tu tiveres um Vox Pop onde as pessoas não dizem nada, mas cria-se eu também não estou a dizer que só os especialistas é que devem falar das coisas, mas cria-se a ideia de que toda a gente tem uma coisa a dizer, ainda que seja dizer não tenho palavras. Por exemplo, que eu ouço, agora já não ouço tanto, sempre que estou a falar de outras rádios, eu não sei se alguém vai ficar triste com isto, não, mas não serve para nada. Não serve para nada. O que é que interessa que o Zé ache que deviam as esplanadas fechar todas e pôr... Aquilo não é representativo de ninguém, é representativo de um gajo que está em casa sozinho, sem nada para fazer. Como aquilo da opinião pública. Pois é, igual, sim, é tudo igual. À hora do almoço, digam para lá e depois... eu acho que a doutora... E já apanhei coisas um bocado escabrosas, de facto. Sim, e com algumas imagens engraçadas. Coitada. Pois, para já não me lembro de jornalista, mas atura muita coisa ali. Sim. E depois lá é um bocado isso. Não serve para nada. Mas sem desvalorizar a opinião das pessoas, acho que todas as pessoas sim. temos na democracia, têm opinião, mas nestes sítios assim, às vezes só alimenta coisas... Claro. Mais ódio, mais... Porque podes ir procurar, vamos ouvir um professor, vamos ouvir uma vendedeira de flores, a sociedade pode ser ouvida, mas vamos ouvir pessoas que tenham alguma coisa para dizer, não é? Mas tornou-se esta cultura de somos todos especialistas de tudo. Como também claro. Se promove comentadores profissionais. Inventam-se comentadores, que é uma coisa também triste, e os jornais também todos fizeram isso, que é... Inventam umas pessoas que não existiam, que não fazem mais nada se não comentar naquele jornal para dizer as maiores alarvidades, já se sabe que aquilo... Uma coisa é... Sobre todos os assuntos. A questão é que... E sobretudo sobre os assuntos fraturantes, como eles chamam, que é uma coisa é tu teres que gramar com o artigo de opinião do Cardeal Patriarca a dizer que a homossexualidade é uma doença. Isto já sabe, mas ainda assim é um representante má. É claro que é uma doença. Claro que é uma doença. Claro que é uma doença. Só uma doença que faria... Não é uma coisa propriamente indolor a homossexualidade e, portanto, claro que só pode ser uma doença. Mas ouvir o Cardeal Patriarca, que é o representante máximo da Igreja, também vai falar num país potencialmente católico. Agora, inventar um gajo que não sei o quê, que está, estuda em não sei onde, isto já aconteceu, não vou dizer quem é, mas estava não sei onde, um miúdo, para dizer, aquela pessoa não existia, não fazia mais nada se não escrever, particularmente naquele jornal, com 20 anos, só para dizer que a homossexualidade é uma doença. E isto é os jornais a criarem um lixo. Não serve para nada. Certo. Serve para nada. E pegando até um bocado isso, como é que tu viste a declaração do Papa agora sobre os casais homossexuais e não sei o quê, e tanto ligado também, antigamente, pelo menos ao catolicismo, foi importante? É importante para o mundo ter esta referência? Ou não. Não, acho que é importante para os católicos. Eu acho que falta perceber. O Papa Francisco é fixe. Gosto do Papa Francisco. Não faz o meu género. Não. Há um Papa que fizesses? Não, mas há um limite de idade, que é mais ou menos 25. Mas fazias um padre? Outra vez? Já fizeste? Já sabia? Não sei. Não, eu não pergunto. Está escuro e não pergunto o que é que as pessoas fazem, como é que se chama. É sempre no escuro, não é? Não, mas falando sério, o Papa Francisco, o que é que eu acho do Papa Francisco? Acho ele fixe. Acho é que
esta modernidade da Igreja não é uma dádiva da Igreja Católica, é uma conquista do Estado laico. Ou seja, a Igreja só não queima pessoas e só não bane homossexuais porque está inserida num espaço geográfico europeu, sobretudo, quer dizer, hoje em dia nem sequer, mas começa o seu estrangulamento na Europa, onde os europeus disseram: meus meninos, agora ficam a ladrar aí dentro, quem manda aqui fora somos nós. Portanto, a Igreja não se modernizou. A Igreja levou nos cornos até se modernizar. Ok. Portanto, o Papa Francisco, sendo uma pessoa fixe e dizendo coisas fixes, não é uma dádiva da Igreja à sociedade, é uma dádiva da sociedade à Igreja. Ou seja, impusemos que a Igreja Católica, se quer continuar a funcionar, toma lá o Papa Francisco. É importante. E tem ganho muito de corpos, precisamente. Claro, lá dentro, odeio-no. Na Europa não tem importância nenhuma. O Papa é uma figura vestida de branco que dá umas coisas engraçadas quando se vai a Roma, mas é fixe porque o Papa Francisco está a legislar para grandes partes da África, as que ainda não estão a retornar ao Islão, e na América Latina. Como sabemos, o catolicismo é um fogo que pega bem na estopa da miséria e, portanto, estão agora a explorar outros mercados. Mas isso é fixe, nem que seja o contrário da validação. Assim, então afinal o meu filho era paneleiro, mas o Papa também é. Porque as pessoas nunca percebem muito bem o que é que passa. O Papa também é. Nunca percebem muito bem as notícias. Tu vês, o Papa Francisco diz aquilo. Acho que as pessoas não percebem as notícias. Claro que não, 90% das pessoas chegam em casa assim. Olha, afinal o Papa é paneleiro. Mas, olha, não parecia nada. Tenho a certeza. Claro. Tu não lês os comentários dos jornais. As pessoas não perceberam. Não perceberam. Não disseram, não, pá, não. Faz uma sondagem E vê quantas pessoas é que acharam que o Papa é paneleiro. Tenho certeza. Afinal, o Papa é paneleiro. Não, estou a brincar. Mas há muita gente que não percebe. Sim, diretamente. Sim, não percebe. Sim, foi também Tu não interessante. achas que isso? Acho mesmo que a maior parte das pessoas não percebe. Pá, sim, não quero... Olha as campanhas eleitorais, ninguém sabe quem é ninguém. Quando as pessoas. Cá em Portugal, Sim, quando mas vão aos às vezes, mercados. infelizmente, e não devia, mas é um bocado mais complexo do que o Papa fazer uma afirmação sobre as uniões de facto de homossexuais. Mas sim, há Eu acho que é de ser news junkie e gostar muito de política e faz-me sempre muita confusão. Não se percebe a organização do Estado, não é? Qual é a primeira figura do Estado, a segunda figura do Estado, quais são os poderes de cada figura do Estado, os poderes do Presidente. Que os partidos defendem, Pá, acho isso pelo muito menos de uma fora. forma genérica. Sim, não é? sim, ter noção de como é que se chamam os partidos. E a maior parte das pessoas acho que não tem mesmo. Não sei se é a maior parte, mas há muita gente que não tem. Sim, pois, não sei qual será a porcentagem, mas acho que falta um bocado de literacia política. Eu não vejo muitos reality shows, mas lembro de há uns anos ter visto um que tocava um telefone, as pessoas iam atender e se respondessem certo à pergunta, ganhava não sei quanto dinheiro. E há uma tipa que atende e a pergunta da voz, não é, diz assim: quantos deputados tem a Assembleia da República? E ela fica assim a pensar: isto deve ter rasteira. Eu ia dizer 2, mas é só um. Deputados, que é uma... A Assembleia da República passa todos os dias, então não deve haver um único. E vê-se dia até que não passa pelo tamanho do número de cadeiras. Eu acho que ela não fazia ideia do que é que estava a falar. Dizer aquela pessoa em particular. O que é a Assembleia da Pronto, República? também não tem que ser representativo do país, mas eu percebo o exemplo. Mas existe, não é? Sim, sim. Como diria o meu professor de História, e esta mulher já vota. Yeah. Que ele dizia isso a uma colega minha que era também atrasada. Saúde mental é o meu único guilty pleasure de politicamente que gostas. correto. Queria falar disso, por acaso. É o único... Queria falar do politicamente correto porque eu acho que nós temos perspectivas parecidas, que é no sentido de... imagina, tu castras-te no teu humor por causa do politicamente correto, ou qual é a vantagem do politicamente... Eu acho que o politicamente correto, só para dizer já mais ou menos a minha opinião própria, é que acho que tem mais vantagens do que desvantagens. Acho que agora a maior parte das pessoas, felizmente, pode falar contra o que estava estabelecido. Agora, as pessoas queixam-se... Quem se queixa do politicamente correto é normalmente um homofóbico que faz mas agora já não se pode chamar de paneleiro. Opa, A resposta é não. Porque é que antes podias? Sim, Só que agora os homossexuais podem dizer isso ofende, não é? Claro. E os negros podem dizer para. É só as pessoas, a estranheza que causa o politicamente correto são as pessoas que estavam habituadas a dizer tudo e como a maior parte dos alvos das coisas que diziam não tinham voz, de facto, e agora dizem... Nem tem só a ver com o paneleiro ou isto ou aquilo, tem a ver também com... Vai a níveis muito mais profundos, como da sensibilidade
com os aborígenes, por exemplo, na Austrália, ou seja, tem um espectro muito maior. Sim, já se diz tudo, politicamente correto para tudo e politicamente incorreto. claro. Agora é uma nova E são forma muitas de ser pessoas que não sabem o que é que rebelde estão a dizer, agora. não sabem o que é que não. estão a dizer. Assim, agora não se pode dizer nada. Dá-me sempre vontade de dizer, sim, posso dizer que a sua mãe é puta, por exemplo. Mas, sim, Se é isso, mas não vou dizer por uma questão de educação. É um bocado isso. Até porque se ficamos os dois a saber, sabemos os dois que a sua mãe é puta, mas eu por uma questão de educação não digo. É assim que é isto. Tu na tua cabeça estás sempre a ofender as pessoas, não estás? Sim. E lá Mas estava, a não avó, dizes, mas a não sua dizes. avó é É a avó. Sim. Eu tenho a frase, há um momento da minha início de amizade ou de relação com alguém que envolve a frase, a tua avó é puta. Percebe-me? Claro. Acho que é uma forma de Tourette assim ligeira. E, Eu também acho que é. e é um divisor de águas, porque há pessoas que continuam na minha vida, depois de eu lhes perguntar se a avó delas é puta, E as outras não, já sabes Sim. que não. Diogo. Opa, não, Continua. é uma senhora impecável. É verdade. Podemos continuar a ser amigos. Não é? Mas a propósito de outra coisa aí do politicamente correto. Não, eu tinha outro tema era para falar contigo, que eu também achei interessante. Sou a minha avó? Não, a tua avó não. Mas queres falar da tua avó? Não. Que Prefiro eu não também falar. achei interessante. Já não devemos ter há muito tempo, ou não? Mas um bocadinho. Estão a fazer sinais. Estão-me aqui a fazer Estão sinais. daqui da Regi. Queria falar de uma coisa rápida. Antes de fazer a última pergunta, tipo Daniel Oliveira, que tu falas também sobre o tédio. Já falaste umas vezes sobre o tédio e quão importante que é o tédio. Tu próprio sentes que, agora como estás a ouvir podcasts, a fazer coisas e trabalhar, não tens tédio. E como as crianças de hoje em dia não têm tempo para o tédio, não é? Estamos sempre agarrados. Não há crianças. Adultos e crianças estamos sempre agarrados. Tem assim um barulho. As crianças estamos sempre agarrados aos telemóveis e às coisas e não temos tempo para criar, é para pensar. E isto levou-me a pensar que não só porque tu defendes isso em relação à criação até um bocado artística ou seja o que for, mas também um bocado à falta de reflexão sobre os assuntos que depois nos faz falta. Claro. Politicamente e socialmente, ou não? Mesmo. Estamos alienados. A história dos podcasts, eu sou completamente viciado e o meu cérebro muda quando tiro, digo assim, chega. Por um lado é ótimo, eu ouço coisas de ciência, de história, estou sempre a aprender coisas, que é ótimo, mas estou sempre a pensar passivamente. Ou seja, estão os gajos dentro da minha cabeça a dizer o que é que eu hei de pensar. E de facto, em alturas menos boas da cabeça, como foi o caso desta quarentena e tudo mais, é ótimo porque abafa a tua voz interior que te está a dizer que horror! Os teus amigos são todos horríveis, a tua vida é horrível, tu também é puta, não sei o quê. Que é o que diz a minha voz interior, eu não sei o que é que diz a voz. Acho que não disse muito Estou a isso. brincar, brinco. Minha mãe não é puta. E os amigos são horríveis? Não. Só alguns. Alguns são. Isso, todos temos amigos horríveis. Mas... E depois, quando tiras, és obrigado a enfrentar essa voz, porque não está lá nada. Eu reparei nesta quarentena, por exemplo, aquelas coisas que eu gosto de fazer, desenhos com piadas, não sei o quê, que vem à cabeça, passava tanto tempo a ouvir podcast que não tinha lá nada. Não tinhas uma ideia. Não estava nada. E depois tirava, sim, e ia fazer. Porque Afinal, a voz interior disse assim... Sim. Falas tu, é um bocadinho falas tu ou falo eu. Estamos demasiado ocupados a fugir. Queremos muito fugir. O mundo é feito para fugir de ti próprio. Quer dizer, não é uma novidade desta altura, sim. não é? Já havia... Só que agora ainda é mais fácil fugir. É cada vez mais fácil fugir. Agora o mundo todo ele é feito para fugir. Eu adoro, não estou nada... Quem me dera, eu fiz o liceu todo e parte da faculdade, a parte que fiz, de resto, sem internet, não é? O liceu, adorava ter tido... Adorava. Não acho que tenha aprendido pouco, mas acho que ia aprender ainda muito mais. Adorava. Acho que isso é uma ferramenta... A internet é uma coisa ótima. Ter o conhecimento democratizado daquela maneira e às mãos de qualquer pessoa, tu passaste a poder ir a Vilar de Perdiz e falar com as pessoas, porque eram bichos antes da internet. Claro. Todas as minhas queixas para o provedor são a propósito de fazer... De Vilar de Perdiz, ou seja, sempre porque gosto com... Porque aquelas pessoas ainda não sequer têm Sim, mas eletricidade. É uma piada que eu faço a gozar com as pessoas de Lisboa que dizem estas coisas. Não estou a gozar com as pessoas de Vilar de Perdiz. Deixa eu justificar aqui a Porque partida. elas não vão perceber, são quadrúpedes basicamente em Vilar de Perdiz. Então, para acabar, é a pergunta do podcast, que é como é que vamos desta para melhor? Como é que vamos desta para melhor? Não no sentido de morrermos. Eu percebi. Tu às vezes meio burro também? Não, porque ainda tenho aqui um... Sim.
o mundo de repente dividiu-se em dois grandes grupos, as pessoas que acham que vamos daqui para melhor e as pessoas que acham que vamos daqui para pior, não é? Vou querer estar no grupo das pessoas que acham que vamos daqui para melhor. Acho que tinha sido fixe o Trump não ter ganhado estas eleições e achava que tinha sido fixe ele ter ganhado as outras, porque às vezes é preciso, a teoria não é minha. Então, olha a porcaria que pode ser. Agora vamos começar tudo outra vez, vamos tudo. Acho que. Mas 4 anos bastava, não é? Depois, a 8 anos pode ser muito. E também estes segundos mandatos que não têm qualquer preocupação de reeleição, portanto fazem o que quiserem. Como é que vamos daqui para melhor? Portanto, para já, através dos teus desenhos, não é? vais tentar continuar a espalhar sim, vou tentar, um bocadinho de alegria. Sim. Acho que destas coisas todas que nós falámos aqui, continuar a refletir sobre isso é o que eu vou fazer, mas cada vez mais como espectador, sabes? É triste, mas é verdade. Não estou a dizer que não vou fazer os desenhos e fazer as coisas todas. Isso não é como espectador, isso já intervém. E há muitos. Há coisas tuas são completamente disparatadas e que nós nos rimos só porque é disparatado, e outras têm lá muita política, muita crítica social, portanto isso não é só como espectador, não é? Vou deixar de me consumir com esta coisa de como é que vai ser o fim. Certo. Não, essa parte angustia-me. Vou pôr mais a minha vertente de historiadora à prova e dizer, é mais uma experiência, já fizemos tantas nestes últimos 20 mil anos, é mais uma, vamos ver se corre melhor. Também, olha, só para acabar, vou mostrar os livros que nós mostramos sempre. Trago livros, sugerir às pessoas, tenho que dizer, para quem o está a ouvir, que este é o How Fascism Works, do Jason Stanley. Já leste? Não. É muito bom, é um resumo do neofascismo, que é fascismo, é igual, é o neo, mas as várias vertentes. É interessante que eu estou a pensar em formar um movimento fascista e, portanto... Sim, vais aprender. Mas é muito engraçado, as várias fases, a sexualização, a discriminação, a vitimização do discurso, é muito interessante. E aqui foi a propósito, falámos pouco, mas a propósito do tédio e mais do direito ao ócio, as pessoas trabalha-se muito hoje em dia, e são muito interessantes. Este é o Direito à Preguiça, do Paul Lafargue, acho que é, não sei, tu conheces mais livros que eu. Apologia do Ócio, do Robert Louis Stevenson. Estou a dizer, podes dizer isso em estrangeiro. Ele é inglês, é o Robert Louis Stevenson. Pronto. E este, que achei engraçado, que eu li há uns tempos, que foi traduzido por mim, muito engraçado, que é o do Bukowski. O capitão saiu para almoçar e os marinheiros foram o navio traduzido por ti. Sim, o Bukowski é ótimo, mas fico sempre, quando traduzi, pensei, coitado deste... Coitado, não, ele é misógino, horroroso e super machista, bêbado, mas escreve muito bem na mesma. Mas escreve ótimo, pronto. Obrigado por teres vindo. Obrigado por teres convidado. Ir desta para melhor, mas ir em frente. Ir desta para melhor, mas com toda a gente. Ir desta para melhor, num lugar diferente. Ir desta para melhor.